E aí, criaturas, está começando mais um Digitais do Criador. Aqui, o pensamento crítico é bem-vindo, a mente aberta é essencial e aqui a ciência e a fé andam de mãos dadas. Vem com a gente, traga as suas ideias, pense junto conosco e eu espero que você aproveite mais uma viagem pela ciência e pela fé. Muito bem, nós estamos em mais um episódio e com pessoas diferentes a cada temporada, gente muito especial. E nós temos aqui hoje uma professora, uma aluna. Vocês estão representando a escola do Castelo. Muito bem-vindas, viu? Eu acho que é a primeira vez que o Castelo está participando aqui com o nosso podcast. Então eu vou pedir para que vocês se apresentem. Pode começar. Bem, meu nome é Rebeca, eu sou da Escola do Castelo, do 9º ano, e eu tenho 14 anos, estou muito feliz de estar aqui. Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, mãe, oi, pai, vocês também. E é isso, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Rebeca, obrigado. Você foi minha aluninha no 7º ano. Sim. E agora já é formanda, né? Isso mesmo. Muito bom, parabéns. Parabéns para sua turma. Eu também mando um abraço para essa turma aí que eu dei aula, eu gosto muito de vocês. Professora. Meu nome é Noemi, a professora Noemi da Hora. Eu costumo falar assim com os alunos, porque eu já sei que na hora que eu falar meu sobrenome, eles vão falar. Então eu já falo logo. E eu gosto também do meu sobrenome. E eu sou professora já há 15 anos. Voltei à rede, que eu já dava aula na rede, e agora eu estou retomando a rede. E estou muito feliz. Sou professora do 9º ano lá no Castelo e conselheira também dos meninos. E quero dar um abraço, mandar um abraço para toda a gestão e para os alunos também. Legal, professora. Eu dei aula para sua filha. Uhum. A Fernanda. E eu lembro que eu lia o sobrenome dela e eu falava assim, mas não é que essa menina é da hora mesmo? Tem várias piadinhas. Tem várias piadinhas, né? Legal. É uma infância toda carregando. Aí a gente acabou acostumando. E eu gosto. Legal, muito bom. Gente, nós estamos iniciando uma nova temporada nos nossos podcasts. Até a última temporada a gente tratou mais sobre a ciência, o método científico, a filosofia por trás da ciência, os limites, etc. Agora nós vamos começar uma nova temporada falando sobre as teorias que tentam explicar a origem dos seres vivos, a origem da vida. Então essa vai ser a nossa pegada nos próximos 6 episódios. E a gente está estreando essa nova temporada, tá? E eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos começar pensando. Por que nós somos tão fascinados com essa ideia de descobrir a origem da vida? O que vocês acham? Por que o ser humano pensa e gasta tempo, investe e pesquisa sobre a origem da vida? Bom, desde os primórdios eles sempre se questionaram, né? Eles sempre perguntaram, e assim, a gente vê durante a história que já surgem até mesmo dos médicos. Foram eles que trouxeram essas questões e ficaram imaginando, e todo método científico a gente sabe que tem experiências, né? E eles usam essas experiências para trazer para nós essas respostas. Isso não quer dizer que a gente aceita. Apesar de que hoje vale a abiogênese, né? Mas a gente vê na história que a teoria da abiogênese, ela veio de uma forma que você aceita ou não. E o homem, ele vem sempre querendo saber de onde viemos. Bom, para nós que somos, às vezes, nascemos num berço cristão, talvez a gente fale assim, nossa, mas é tão simples.
É tão simples a gente acreditar num ser criador. Mas para quem não vem de um berço, até muitas das vezes não é nem só de não vir, é de não acreditar em uma outra coisa, ele se fascina por isso. E aí ele vem questionando, né? De onde eu vim? De onde veio a vida? E por onde começou? Então aí a gente tem que aceitar algumas teorias e questioná-las assim como vieram questionando, né? E para você, Rebeca, por que você acha que o povo é tão assim fascinado sobre essa questão da origem da vida? Olha, eu acredito que seja porque o ser humano, ele em si, a gente tem aquela vontade de saber de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, né? Então, eu acredito que a ciência e a fé, elas podem andar muito juntos nesse sentido. E principalmente porque, pela nossa crença, né, o cristianismo, Deus, ele criou, fez tudo pela palavra, né, da criação e deixou a lei de que um ser, ele só pode ser criado por outro ser, né? Muito a bem. lei que a gente sabe que hoje é a comprovada, né? Então, mas antigamente não era assim, né? Não tinha esse... a gente via pela visão, não tinha como você testar com microscópio com a tecnologia de hoje, né? Então, eu acredito que seja por isso que a gente tem aquele gosto de saber por que das coisas. Muito bom. Hoje, o professor, as coisas elas vieram muito prontas pra gente, né? E nada mais do que um clique hoje para eu ter todas as informações. Deitada, você clica e você tem todas as informações que você precisa, né? E antigamente não era assim. Então, eles se questionavam. E para eles eu acredito que era bem difícil você imaginar e tentar descobrir de onde... E responder perguntas. Então, dentro do pouco que eles tinham, que era muito para eles... Eu acho que surgiam teorias até que eu pensei, gente, de onde que ele tirou isso? Sim. Né? Da onde que pode pegar um pano com um pão vai surgir rato dali. Pois é, a gente costuma dizer assim, né, que antes dos tubos de ensaio existia somente a imaginação. A imaginação. Né, só a imaginação. Mas olha, essa questão da origem da vida, ela é muito importante. Porque... dependendo da resposta que eu dou, isso vai construir toda a minha visão de mundo. Né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, qual que é meu propósito, qual que é meu destino. Você vai criando a sua cosmologia, né? Exatamente. Então é uma pergunta que as maiores mentes de todos os tempos sempre tiveram essa curiosidade. Sim, Aristóteles, né? Sim. Um grande filósofo. 300 anos antes de Cristo, já começou a pensar nisso, né? Gente, eu peguei aqui 2 lendas sobre a origem da vida. Uma é uma lenda babilônica. Foi encontrada nas escavações arqueológicas de Nínive, que hoje é no Iraque. E são 7 tabletes de argila, e ali tem uma narração da criação chamada Enuma Elish. E é interessante que ali eles colocam que existiam 2 deuses, um da água doce, outro da água salgada, era o Apsu e a Tiamat, que depois se misturaram, produziram outros deuses, e aí esses deuses ficaram rebeldes, um quis matar o outro, e depois... dessas brigas surgiu um deus mais poderoso, que foi o Marduk, que matou a Tiamat, cortou o corpo dela Olha a imaginação. meio. E um virou o céu, outro virou a terra. Sim. Muito, muito, muito diferente do relato que a gente acredita como cristão. Mas daí eu pesquisei sobre a explicação dos indígenas americanos, sul-americanos, sobre a origem da vida. Então, os indígenas Tupi-Guarani, olha só como é que eles dizem que foi a origem da vida. Eles dizem assim, no princípio, parece muito com o primeiro verso da Bíblia, né? No princípio, só existia Nhanderu, o grande espírito criador, cheio de luz e sabedoria. Ele habitava o céu com outros seres sagrados. Nhanderu decidiu criar o mundo com amor e harmonia. Primeiro criou o céu, a terra, os rios, as florestas e os animais.
Depois moldou o primeiro ser humano com barro vermelho e soprou-lhe o espírito e deu-lhe vida. E este primeiro homem foi chamado de Rupave, pai do povo. Em seguida criou a mulher, chamada Sipave, mãe do povo. Juntos eles foram os ancestrais de toda a humanidade. Nhanderu ensinou a eles como viver em equilíbrio com a natureza, plantar, colher, pescar, respeitar os rios, os animais e os ciclos da terra. A desarmonia e o sofrimento só vieram quando os homens começaram a desobedecer às leis do Criador e se afastaram da harmonia original. É muito idêntica. Muito parecido. Idêntico com o quê? Muito. Com a história da Bíblia, né? Com a criação. Não é? Sim. Assim, é uma lenda dos Tupi-Guaranis e realmente as comparações com Gênesis 1 e 2 e 3, né, na entrada do mal, são incríveis as coincidências. É incrível. Bom, essas daqui eram lendas, mas vamos então entrar na parte da ciência. Quando cientistas, pensadores resolveram estudar essa questão da origem da vida, surgiram dois grupos. E agora a gente vai definir. Um deles eram os abiogenistas e o outro grupo dos biogenistas. Vamos lá, vamos começar. O que os abiogenistas defendiam? O que eles acreditavam? Eu acho que começar falando da palavra biogênese e a biogênese é interessante, né? Para quem está ouvindo a gente. Biogênese, bio, vida, né? Gênese, gênesis, criação. Então, criação de vida, vida. E a biogênese, o A, ele está negando alguma coisa. A biogênese, ou seja, uma não criação de vida. Então, assim, não vindo de vida, né? Então, primeiro começarmos a entender o que seria a biogênese e a biogênese. A biogênese, vida através de uma matéria bruta, do nada. Quando eu vou explicar para eles a matéria, eu estou explicando, eu falo, apareceu aqui um ser. Aí eles dão uma risadinha, porque eu acho tudo pronto, né? Ali na sala, eu acredito que ali ninguém mais acredita nessa teoria, que hoje também não é ela que prevalece, né? E biogênese, um ser criado de outro ser. Então, é interessante a gente primeiro começar a entender isso, né? Que começou um médico, ele veio com uma ideia falando que ia nascer ratos do nada. Ele pega um pano sujo ali, com um pãozinho, né? Uma história que todo mundo conhece. Então, peraí, vamos lá. Olha, você já veio preparado, Pro? Eu já vim. Esse médico, que o nome dele era Jean-Baptiste Van Helmont. Mais ou menos lá em 1600, né? Ai, que bom que você fala a data, porque eu falo para meus alunos, eu sou péssima em datas, precisa trazer colinha. Peraí, ele criou uma receitinha para fazer rato, né? Foi, como exatamente. Tá, então o que aí era? Esse paninho todo sujo, de 3 dias lá, 3 semanas, sei lá, sem tomar um banho, aí ele põe uns pãozinhos aqui dentro. Pãozinho. Isso. Ou então grãos de trigo. Bem preparado, viu? Grãozinhos de trigo. Isso. E aí? E aí ele deixa num cantinho do quarto. Foi no quarto dele isso. E só que ele teve uma falha aí, né? Ele não observou. Ele não usou. Dentro dos métodos científicos, nós precisamos observar o quê? Cada dia. Ele não observa todo dia. Ele volta depois de um tempo e ali ele encontra várias ratazanas. Não, uma ratazana com vários ratinhos. Ou seja, o que se deduz hoje? Que tinha algum buraco, algum lugar ali, entrou uma ratazana e ali ela procriou. Mas na cabeça dele... Não, na cabeça dele não, ele ficou todo feliz. Nasceu vários ratinhos. Ele achou que a roupa e o trigo e o grão ali... Do nada. Produziu o bicho. Exatamente. Isso é incrível, né? Porque ele realmente teve essa falha, né? De não observar todos os dias. Hoje é fácil a gente falar da falha dele, mas naquela época você falou, né, Pro? Pra ele não teve falha nenhuma. Colocou lá, olha lá, gente, nasceu as ratazanas e os ratinhos. Vieram, né? É interessante que, como ele já acreditava na abiogênese, sim, ele acabou não tendo nem condições de ser crítico ao próprio procedimento que ele fez. Hoje, pra mim, tá fácil ser crítica.
né? Usar de tudo do meu conhecimento e falar, ele houve uma falha ali. Não, mas para ele não. Para ele foi feliz, né? Na hora que ele vê aquele monte de ratinhos arratazando, olha lá, gente. Foi comprovado. Então vamos lá. O Jean-Baptiste, ele deu essa ideia. Mas outros, eles usavam, por exemplo... Me ajuda aí, Rebeca. Sim. Eles pegavam, assim, água do lago, com areia, com barro, e daí o que surgia aqui, assim? Aí surgia os coisas... Isso, os micro-organismos. Micróbios. Micróbios, porque é a água do rio, né? A água do rio a gente sabe hoje que tem muitas coisas ali. E se surgisse aqui um girininho, um mosquitinho, uma larva de mosquito, na ideia dos abiogenistas... É que aquela água dali saiu... Surgiu um ser, mas, né, não seria o correto, porque... Aí, por exemplo, quando ele pegou no rio, pode ser que ele pode ter pegado algum girino junto e não viu. Aí depois ele foi crescendo. Podia ser só o ovinho do sapo, né? Ele não viu, daí apareceu, mas na cabeça dele... Surgiu do nada. Surgiu do nada. Matéria bruta, não surgiu do nada. O lodo, o barro, a água, eles se combinavam ali e produziam seres vivos. Sim. Né? O mosquitinho, o besourinho, a larvinha, o girino, né? Uma outra coisa que eles... Aqui não é carne de verdade, mas só para nossa ilustração. Sim. Isso daqui era considerado a prova mais importante da abiogênese. O que a carne podre gerava? A carne, eles fizeram aquele experimento, né? De colocar, quando a carne deixava o pote aberto, aí vinha moscas e colocavam os ovos dela ali. Aí por isso que surgia a vida. Né, ali, só que pra eles aquilo era, isso aqui é realmente o que aconteceu. Tipo assim, eles encontravam um bicho morto na estrada lá, um cachorro morto. Aí o que eles iam olhar lá tava cheio de larvinhas. Cheio de vermezinhos, de bichinho, de larva. Na cabeça deles, de onde que tinha vindo? Dali, Surgiu. Surgiu. Apareceu do nada. Não tinham tanta informação. Isso. Não tinham tanta informação. Então, esses experimentos, né, a água produzindo alguns seres pequenininhos, a carne podre produzindo larvas, os bichos surgindo não sei da onde, num cantinho da casa. Reforçava a teoria biogênese. Muito bem. E essa teoria, ela... Como toda teoria, tem que ter uma quebra dela, aí aparecia os biogenistas. Então teve um grupo que... veio do contra. Sim. O que eles pensavam, então, esses biogenistas? Eles pegavam a própria experiência. E nessa experiência, eles faziam igual essa que você disse aqui. Aí, uma era aberta e o outro frasco fechado. Então, o frasco aberto, né? O frasco aberto surgia a larva. E o fechado, não acontecia nada. E daí, o que eles diziam? Que a vida... Que não. A vida... Não surgia do nada. A vida... precisava do quê, então? De um outro ser. Vida gera de vida. Vida vem de vida. De vida. Um ser vivo, ele vem de outro ser vivo que já existia. Sim. Por reprodução. Sim. E sempre que surgia uma teoria, vinha uma outra e abatia ela, né? Aí não. Aí veio essa que veio com o frasco fechado e tirou essa comprovação de que a vida não vinha de nada. Essa briga durou muito tempo, essa controvérsia? Durou um bom tempo, né? Até apareceu o Pasteur, né? Sim. Nós vamos falar dele num episódio mais pra frente aí. Nós só vamos ficar com o começo? Então vocês estão colocando o começo da novela. Porque a gente já estudou a matéria, né, Rebeca? No nono ano já estudou. Já estudou. Vocês já sabem o final do capítulo. A gente já sabe como que finalizou essa história. Né? Então, a gente está no começo. Então, essa controvérsia entre os dois grupos levou pelo menos 2000 anos. Sim. É muito tempo. É muito tempo, né? É muito tempo. Aí, assim, como eles... até essa época, essa primeira parte, eles não tinham tanto o costume de usar um método científico.
ficava mais uma discussão de bate-boca mesmo. Não, e a água? Me explica para mim de onde veio o gerino. E a carne? Explica para mim de onde veio o verme. E tal. E o rato que apareceu lá na minha camisa suada. E ficavam assim, né? E o outro dizia, não, não é possível. A matéria... Vamos fazer a experiência de novo. Então E na hora que fazia a experiência, alguma coisinha atrapalhava ali, ou fervia muito, ou fervia pouco. Aconteceu isso comigo, eu contei para os meninos na sala. E na prova ele colocou. Posso contar aqui? Pode. Eu fui fazer uma canjica e eu precisava fazer a canjica para um número muito grande de pessoas. E eu fiz naquelas 2 panelas grandes que a gente usa para fazer merenda, né? Aquelas bem grandes. Fiz tacho. Isso. E fiz, e o leite estava fervido e tudo bem ali. Só que eu tenho um fogão que ele não é o fogão industrial. Não é. E depois que eu fiz, que estava tudo quente e tal, passou de um dia para o outro, no outro dia estava tudo bem. Eu tentei ferver para levar já para o local quente. Só que quando eu fui fazer isso, o fogão não deu conta. Então, eu consegui esquentar e o outro eu falei, não, eu não vou dar conta, eu vou deixar. Então, o outro eu deixei. E isso eu peguei, pus no carro e levei. Ele não chegou no metade do caminho. O que eu esquentei? Por quê? Porque eu preparei uma cama para quem? Para os micróbios, para os micro-organismos. Eu esquentei, deixei quentinho, escurinho, fechei, né? Mas isso na pressa, porque você é um professor, você sabe o que aconteceu ali, só que eu pensei que fosse dar tempo. E ele colocou isso na prova. Na hora de responder a questão, não foi no Castelo, foi em uma outra escola, ele colocou lá que... como você contou, Pro, que na hora que eu pergunto, né, o porquê que aconteceu isso, aí ele fala que você prepara a cama só esquentando ali, tudo certinho, eu achei muito interessante isso. Ou seja, isso que aconteceu com eles. Teve um deles, né, que ferve bastante, o outro não ferve, e aí eles ficam naquela briguinha, né? Não apareceu porque você destruiu toda a vida ali. E o outro não, apareceu porque você não ferveu o suficiente. São as experiências do Red, do Perdi a canjica, gente. Mas olha... A sorte que a outra canjica, porque o pessoal vai querer saber. Então, assim, a canjica foi perdida. Então, a sorte que a outra panela deu para atender o pessoal. Que legal. Olha, o aluno prestou atenção na sua história e aprendeu. Foi. Muito, muito bom. Agora, o interessante é que essa crença da biogênese, ela foi recebida assim mal pelas pessoas até cristãs daquela época, né? Primeiro, os biogenistas estavam desafiando Aristóteles. E naquela época, desafiar o Aristóteles era considerado quase assim, um cara que não errava. Né? E vamos dizer, o Aristóteles foi um grande filósofo, mas não foi um bom cientista. Né? Agora também tinha uma outra coisa. O povo da abiogênese, eles diziam assim, Deus, ele colocou na matéria uma certa força vital, uma certa magia que permite que os seres surjam da matéria. Então eles achavam que a abiogênese defendia essa maneira de Deus criar os seres vivos. Então quando chega outro grupo dizendo não é assim, eles achavam que eles estavam diminuindo o poder criativo de Deus. Sim. Né? Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que Deus criou os seres vivos e deu uma ordem para os seres vivos. Vocês devem crescer, multiplicar, vão cada um produzir seres da mesma espécie, né? Vão continuar essa espécie. Né? Outra questão, essa abiogênese era mais antiga, então estava na tradição científica. E como é difícil desafiar a tradição. Eu fico pensando quantas coisas hoje você está aprendendo lá em ciências. Porque é o que a gente acredita, é o que a gente sabe hoje. Sim. E quando você estiver lá na faculdade, talvez ensinem diferente. Você vai falar, mas espera aí, quando eu estava no 7º ano, professor Wellington, 9º ano, professora Noemi,
ensinaram, estava escrito no livro. E agora mudou. Mudou. Porque a ciência é uma coisa que ela está o tempo todo Em evolução. mudando. Não quer dizer que seja uma evolução correta. Sim. Né, eu digo assim, a gente defende o que a gente acredita hoje com base em todos os dados e informações que a gente tem hoje. Mas se mudarem esses dados, se eu conseguir um microscópio que aumente mais, se eu conseguir um equipamento que me dê informações a mais, talvez as teorias que a gente estude hoje, a gente tenha que mudar. Sim. Sabe, eu até acho que isso é interessante, porque às vezes a gente pensa, pra que eu vou estudar algo que já tá comprovado que tá, por exemplo, que não é o correto? Pra que a gente vai estudar isso? Pra gente saber que durante a nossa vida e durante a história do mundo, muitas coisas vão mudando, tanto na nossa vida pessoal, quanto também na ciência e em todo o quesito social humano. Muito né? bom. Evoluindo, né? Exato, então a gente está sempre aprendendo novas coisas, sempre descobrindo novas coisas, então a gente tem que estar aberto a mudanças, né? A novas descobertas, porque provavelmente o que a gente faz e acredita hoje, talvez a gente faça por hábito ou acredita pelo Bem que, pronto, né? É uma pelo que tradição. você falou, pela tradição. Mas e se chegar uma hora que não, isso aqui que você viveu a sua vida inteira tá errado? Então, vai ter que ver qual que é o correto. Rever. Vamos rever. Vamos rever. Manter a mente aberta. Eu gostei muito dessa sua frase. Manter a mente aberta. Provavelmente muita coisa vai ser... Você vai amadurecer, você vai aprender mais, vai estudar mais e talvez você mude de opinião. Né? Não é feio, não é errado. Quando você tem uma nova informação sobre um assunto, você mudar de opinião. Eu fico pensando nesse momento, que a biogênese passa a ser biogênese, realmente é biogênese, né? Porque hoje é a teoria que a gente tem. Não conheço nenhum que acredite na biogênese. Mas assim, como é que será que foi, né? Ah, não, é essa mesmo, é biogênese, uma vida através de outra vida. Então, esse momento, esse clique que muda, né? Pode acontecer com a gente. Não em relação a esse assunto, porque eu acho que para nós já ficou bem firme isso. E principalmente, é o que a gente falou, que eu achei muito bonito da sua parte, a religião e a ciência junto, né? Então, assim, para nós, eu, assim, já estou convicta de que é a religião, que é dali que a gente veio, né? Mas não são todos que acreditam nisso. E muitas vezes a ciência comprova a religião. Muitas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia. Sim. Quantas vezes a gente não viu, está lá escrito na Bíblia, algo e a gente vê a ciência sem querer, às vezes comprovando isso. Muito bem. Eu concordo. Eu digo assim, a verdadeira ciência e a verdadeira religião, elas se harmonizam. Sim. Mas, às vezes, eu posso ter uma ciência tendenciosa, eu posso ter uma religião mal interpretação do que está escrito na Bíblia, aí eu posso ter um choque. Sim. E eu penso assim hoje, tá? Minha opinião. Se hoje um determinado saber da ciência não combina com um determinado pensamento que eu tenho sobre a Bíblia, a interpretação da Bíblia, eu devo estudar um pouco mais os dois. Porque, ou então eu guardo essas interrogações, mantenho a minha fé, continuo com a minha fé e guardo essas interrogações para um pouquinho mais para frente eu ter mais informações e resolver esse mistério. Chegar numa conclusão, né? Exatamente. Então, eu não acredito que a gente consiga viver 100% sem interrogações, sem dúvidas. Uma ou outra vai aparecer, mas isso não atrapalha a minha fé. A minha fé continua. E essas interrogações eu guardo numa caixinha ali, caixinha das perguntas. Porque eu sei que mais para frente, de alguma maneira aquilo ali vai se resolver. Quando eu tiver mais informações. Sim.
né? Sim. Gente, muito legal. Hoje, como eu falei, nós começamos só essa história. O povo que está assistindo esse episódio ainda não sabe o que vai acontecer Mais ou menos, né? A gente deu alguns flashes. Vocês já deram uns Flashes. spoilers. São os spoilers. Mas não falaram nomes, não falaram assim. Então a gente, né, vai ver como que essa briga, essa controvérsia, ela foi se tornando mais importante, trouxe para a cena cientistas importantes, até que finalmente ela foi resolvida. Mas isso é coisa para os próximos episódios. Vai ter que Tá ficar bom? pra assistir. Vai ter que continuar Tem que assistindo. continuar. Gente, muito obrigado. A gente que agradece o convite. Agradeço a Obrigada. presença de vocês, a contribuição, os pensamentos. Muito, muito legal. Muito obrigada. Obrigada. E espero que a gente possa, uma outra hora, estar aqui de novo, gravando mais coisas aqui do nosso podcast. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, viu? Obrigado para você também que está assistindo, que está acompanhando. Olha, se inscreve no nosso canal, na nossa página no Instagram. Seja também um divulgador desse trabalho. Manda para os seus amigos, para os seus parentes. Coloca nas suas redes sociais. E a gente vai continuar discutindo essas questões. Não perca, próximo episódio, o que aconteceu com a controvérsia. Ok? Nos vemos daqui a 15 dias.